Vai ser três. Oi, professor, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Vamos lá, pessoal. Vai Já está ficar gravando, uma certo? Coloquei o nome de folhinha. vocês. A gente vai continuar aqui com o ciclo das rochas. Qual foi a página? Não lembro. Página que nós paramos. Só um minuto. Página 129. Deixa eu ver, parado. Estava na página 129. Tá certo? Se vocês quiserem, eu posso reexibir aquele slide de ontem. Estava até interessante. Para a gente retomar a ideia aqui do ciclo das rochas. Todo mundo já pôs o nome. Então vamos lá. A gente havia falado sobre as rochas magmáticas ou ígneas, né? Na história, página 128, né? Para a gente começar o parágrafo. Na história da Terra, as primeiras rochas formaram-se no exato momento em que a crosta do planeta começou a se consolidar. Essas rochas, constituídas pelo resfriamento rápido em decorrência do contato da lava com a atmosfera, formaram rochas magmáticas extrusivas, ou simplesmente rochas vulcânicas, se vocês preferirem chamá-las assim. Elas não vão achar ruim, tá? A constituição dessas rochas ainda acontece na atualidade, sempre que um vulcão entra em erupção, expelindo lava até a superfície. Um exemplo típico desse tipo de rocha é o basalto, uma rocha escura, já que quando o magma se consolida lentamente no interior do planeta, porque aqui, por exemplo, o basalto, né, as rochas magmáticas extrusivas, vamos olhar aqui, professor. Professor, nós vamos corrigir aquelas questões que o senhor passou em PDF? Eu vou corrigir, eu vou mandar o documento para vocês, tá certo? Com a correção, né? É porque esse conteúdo aqui de rocha tem muita coisa, tá bom? Mas eu vou mandar um documento corrigido para vocês. Aliás, eu vou mandar a correção no chat, tá bom? Tá. É o seguinte, ó, rocha magmática extrusiva, né? Exterior. Extrusão a gente entende como algo que aconteceu fora. Extrusiva, que é dado pelo resfriamento rápido do magma, né? Da lava vulcânica, quando entra em contato com a atmosfera. Essas são as rochas magmáticas extrusivas, Então, a certo? extrusiva, então a externa. Isso, extrusiva. Aqui está Ou, fora do solo, né? isso, fora do vulcão, né? Elas são as rochas vulcânicas. E as intrusivas, né, dando essa ideia de interno, são as É a rochas que ainda estão no solo. plutônicas. É quando o magma, ele se consolida, né? O magma se consolida lentamente, né? Devagarinho, num processo bem lento. Essas são as rochas magmáticas intrusivas, certo? Ou rochas plutônicas, certo? As rochas vulcânicas, Professor, o um processo segundo, é... Oi, perdão interromper. Então, quer dizer que as rochas magmáticas extrusivas é a que estão fora do solo e as intrusivas são as que já se solidificaram totalmente e já entraram novamente na crosta terrestre. as intrusivas, aliás, do começo, as extrusivas, não é que elas estejam fora, né? O magma estava dentro do vulcão e, numa erupção vulcânica, quando houve esse contato do magma com a atmosfera, elas esfriaram, né, rapidamente. E esse processo, porque a temperatura aqui é muito mais branda, muito mais leve, muito mais suave, né, para não dizer que é muito mais fria, do que a temperatura lá embaixo, né, lá do vulcão, lá onde o magma se concentra. Já, por isso que eu estou falando, extrusiva, né, a rocha vulcânica é quando ele veio para fora, entrou em contato com a atmosfera e esfriou rapidamente, certo? Já a intrusiva, né, que é a interna, ou rocha plutônica, esse tipo de rocha se forma quando o magma ele se consolida, olha,
lentamente no interior do planeta, tá? A rocha intrusiva, ela nem vê a cor do céu, ela nem não entra em contato com a atmosfera. A extrusiva entra em contato com a atmosfera. A intrusiva não entra em contato com a atmosfera. Ela se forma lá embaixo do planeta, certo? Entendeu agora? Obrigado, ficou melhor. Extrusiva que vai para a atmosfera e se solidifica rapidamente, a intrusiva continua no subsolo e se solidifica lentamente. Isso, exato, né? Sua principal característica é a formação de cristais visíveis a olho nu, como é o caso do granito. Mas, se o magma não se consolidar na superfície, nem nas camadas mais profundas do planeta, e sim no espaço entre as rochas, entre rochas a pouca profundidade, aliás, formam-se as rochas magmáticas intermediárias, como diabásio, né? Ou seja, nem é lá no fundo do planeta, né? Deixa eu exemplificar melhor para vocês. Cadê a câmera? Aqui. Extrusiva, aqui, se forma quando há uma erupção. Intrusiva é aqui, numa camada mais profunda do planeta. E a intermediária, como o nome já diz, está entre um e outro, certo? Essas são as rochas magmáticas que, por exemplo, dão origem ao diabásio, que é essa pedra que a gente vê aqui. Rochas magmáticas intermediárias se formam nos espaços entre rochas a pouca profundidade, né? Não está a ponto de promover uma erupção vulcânica, mas também não está muito profundo, né? Se formam entre rochas que estão ali numa distância intermediária em relação às plutônicas e às vulcânicas. Está entre o solo e o subsolo, pronto, né? Isso. As rochas formadas de outras rochas, espalhadas sobre a superfície do planeta, inicialmente as rochas magmáticas e, posteriormente, todos os outros tipos de rocha passaram a sofrer intensos processos de desgaste físico, como quebra e alterações, em virtude principalmente da ação dos ventos e das águas correntes. É tanto que a gente pode notar que as pedras, as rochas, não vamos dizer rochas, né? Dos rios, né, ao redor dos rios, onde a água passa, vez por outra, elas têm um formato diferente, né, um pouco mais liso, sem muitas pontas, né, elas são mais arredondadas. Isso é a ação da água, que vai gerando atrito e vai corroendo as rochas, né? Não sei se vocês já repararam, mas as rochas perto dos rios, elas têm formatos não muito pontudos, né? São mais arredondadas. Isso é feito da ação da água. Ela vai corroendo essas rochas, certo? Quem quer saber o que é remetente aqui? Isso daí é a Nara querendo saber as coisas. Tem alguém com o nome remetente aqui? Não. Ainda bem. Então, voltando para o livro. Bem como fatores químicos, né? Esse processo, aliás, é denominado intemperismo, que provoca a erosão das rochas. Os materiais que se desprendem destas, né, constituídos de fragmentos de rochas de diversos tamanhos, recebem o nome de sedimentos. Esses sedimentos são transportados e depositados nas áreas mais baixas do relevo, onde são compactados em camadas. As camadas inferiores são as mais antigas, né? As camadas de baixo são as mais antigas e recebem o peso das camadas mais recentes, que são depositadas sobre elas, acarretando no seu endurecimento. Como, professor? Como, professor? Assim, os sedimentos, né? Esses sedimentos, o que são sedimentos? São os materiais que se desprendem das rochas por conta da ação do intemperismo. O que é o intemperismo? São esses fenômenos naturais que alteram as rochas, né? O vento que bate ali por milhares de anos
e promove a quebra, né? Ou então, pessoal, sem brincadeira, aqui no chat, tá bom? Vamos voltar aqui para a aula. A água também faz com que os elementos, os cristais das rochas se desprendam, e isso vai gerando, esse material tem que ir para algum lugar, né? Esse material é gerado, que são os sedimentos. Os sedimentos, né, são compactados nas áreas baixas do relevo, ficam lá no relevo da Terra, e os mais antigos, né, chegaram primeiro. E depois vão chegando outros, chegando outros. Os sedimentos são esses cristais, né, tirados das pedras, que estão soltos. E o peso das camadas mais recentes, né, ou seja, das camadas que acabaram de chegar, faz com que as camadas lá de baixo fiquem unificadas, fiquem endurecidas, certo? O peso das camadas mais recentes sobre as camadas de baixo faz com que essas camadas de baixo se endureçam. Esses sedimentos se consolidam. Então, os sedimentos eles vão se juntando, vamos dizer assim, vão se juntando no interior dos relevos cada vez mais, e isso vai os endurecendo novamente. Isso. Os sedimentos nada mais são do que os cristais das rochas. Certo? É como se a gente pudesse dizer que é o pó das rochas, que os fenômenos naturais vão causando, né? A água vai batendo, causa alterações na rocha. Mas a rocha que tinha um formato e mudou para outro formato arredondado, né? Tinha matéria ali, né? Da pedra, e essa matéria foi para onde? Não pode ter simplesmente sumido, né? Foi carregada por efeito da água. E esses sedimentos vão para algum lugar. Ficam armazenados ali no relevo, e outras camadas de sedimento vão chegando. E outra, e outra, e outra, e outra. E isso tem um peso, né? Tem um peso por causa da ação da gravidade. E por causa disso, eles vão endurecendo e formando novas rochas. Isso, exato. Por serem resultado de processo de acumulação de sedimentos, essas rochas são chamadas de rochas sedimentares. Nesse conjunto, podemos destacar o arenito, o calcário, o carvão mineral, entre outras. A metamorfose das rochas. O último conjunto de rochas é o das metamórficas, resultantes de transformação ou metamorfose, que as rochas já existentes sofreram ao longo de milhares de anos. Essa transformação ocorreu por causa de novas condições, como elevação de temperatura e da pressão, ou do atrito a que essas rochas foram submetidas. Por exemplo, o granito, submetido a novas condições de temperatura e pressão, gerou o gneiss. O calcário gerou o mármore, o arenito gera o quartzo e etc. Certo? São as rochas metamórficas. A temperatura aumenta, por exemplo, a pressão aumenta, por conta do peso também de outras rochas, certo? Mas essas aqui já estão formadas. E isso vai causando, né, vai transformando essas rochas em outras rochas. Certo? A sociedade, os minerais e as rochas. Desde o início de sua passagem pela Terra, os seres humanos compreenderam a importância dos minerais e das rochas e passaram a utilizá-los para melhorar a sua estadia no planeta. No período paleolítico, lascas de sílex, rocha sedimentar, aliás, eram utilizadas para a feitura de machados e pontas de flechas. Esse período aqui era conhecido como a idade da pedra polida, né? No caso, isso é no Neolítico, né? Período Neolítico. Aqui é o Paleolítico, né? No Neolítico é que teve a idade da pedra polida. Professor? Oi. As rochas sedimentares se formam a partir de outras rochas, por exemplo, magmáticas,
por exemplo, magmáticas. Magmáticas. E sedimentares. Isso, as sedimentares, elas podem até ser geradas por outras rochas sedimentares, certo? Mas as rochas metamórficas, elas podem ser geradas tanto por rochas magmáticas como por rochas sedimentares, certo? Por conta do aumento da pressão e da temperatura. Se a pressão e a temperatura aumentam em uma rocha magmática, isso pode gerar uma rocha metamórfica, né? Se essa rocha mudar, né? Muda o seu formato, sua composição, alguma coisa assim. Mas, do mesmo jeito, se a rocha sedimentar, já formada, já constituída, aumenta a pressão e a temperatura e ela se transforma em outra rocha, ela passa a ser uma rocha metamórfica, certo? É quando ela passa por uma transformação de rochas. Isso, não interessa se ela é magmática ou sedimentar. A O que temperatura aumentou, a pressão aumentou e ela se transformou em outra rocha, ela passa a ser uma rocha metamórfica. ela Certo? ela pode se originar de outras rochas. Ela também pode se Isso, originar de outras rochas, como também apenas sofrer transformações, não é? isso, exatamente. No período paleolítico, como eu falei, lascas de sílex, que eram rochas sedimentares, eram utilizadas para a feitura de machados e pontas de flechas, instrumentos empregados pelas comunidades primitivas na caça, né? Em dado momento, os humanos passaram a utilizar rochas graníticas para produzir fogo, em razão do atrito, né, que é o choque, e passaram também a polir algumas rochas para cortar carne, né? No Neolítico, como eu estava falando, essa relação dos seres humanos com os minerais e as rochas tornou-se tão importante que acarretou mudanças na sua estrutura corporal, uma vez que pedaços de carne poderiam ser cortados em tamanhos menores e mais fáceis de mastigar. Isso, aliado à descoberta do fogo, né, que permitiu cozinhar alimentos com menos micro-organismos, e as proteínas passaram a fazer parte da dieta em maior quantidade, causando um aumento no cérebro e na estatura, aliás, humana. E, obviamente, estamos falando da estrutura também. Além desse fato, a pedra polida facilitou o corte da madeira, a construção de casas e, num estágio mais avançado, a prática da agricultura. Esses eventos foram tão extraordinários para a época que fizeram com que historiadores dessem a denominação de idade da pedra polida, né, como eu falei, ou neolítico, que significa pedra nova, em alusão às transformações operadas nas pedras naquela época. É importante, tá? Ao período da pré-história que vai do 10º até o 3º milênio antes de Cristo. Professor, isso Oi. conta todos. Aqui está contando a maioria de alguns feitos que os humanos puderam fazer com as rochas, não é? Sim. Que isso foi muito para a época, né? Era uma tecnologia, era uma engenharia, por assim dizer. Aliás, era uma tecnologia, aliás, que facilitava a caça, né? Facilitou a agricultura, facilitou a engenharia. Então, isso foi extraordinário, né? Mudou a maneira com a qual o homem se relacionava, né, com o próprio planeta, né? E se relacionava no seu modo de vida, tanto do ponto de vista individual como coletivo. Mas, nessa época, claro que o coletivismo era o que gerava sobrevivência. Hoje, você não sobrevive sozinho, né? E se alguém sobrevive sozinho, é porque ela teve uma base de pessoas que estavam ajudando ela ao longo da vida, né? Ela teve um emprego, até ela estudar, se formar e coisas do gênero. Mas sozinho, do nascimento, ninguém sobrevive. Falando de seres humanos, é claro. Certo. E continuando, nesse período aqui, o coletivismo era o que estava mais relacionado à sobrevivência. Então, essa mudança na arquitetura, na construção de casas, né?
que já não te obrigava, né, você e seu bando, a ter que procurar uma caverna, isso foi fascinante. De modo que o período foi denominado de Idade da Pedra Polida, né? Continuando, com a evolução humana, no último parágrafo da página 131. Com a evolução humana, os minerais e as rochas passaram a ter novas utilidades, principalmente na geração de energia, decoração e fundição. O granito, rocha magmática intrusiva, passou a ser utilizado para pavimentação das ruas, né? O carvão mineral, rocha sedimentar, para a produção de energia. O mármore, rocha metamórfica originária do calcário, para a decoração. Esses exemplos do emprego da rocha na era atual. Esses são os exemplos. Observe a imagem ao lado, né? Esse aqui é um banheiro, né? Obviamente um banheiro com revestimento de mármore. Muito bonito, né? A gente tem mais questões aqui, mas a gente pode ler o mármore valorizado no mundo, aqui na 132. Carrara é uma comuna italiana da região de Toscana, com cerca de 65.560 habitantes. Estende-se por uma área de 71 quilômetros quadrados, desde as montanhas até o mar, por largura média de 8.940 quilômetros. O mármore de Carrara é famoso desde a Roma Antiga, quando foi utilizado para construir o Panteão. Muitas esculturas do Renascimento, como Davi de Michelangelo, foram feitas em mármore. A produção de mármore da cidade é exportada para todo o mundo. Ali também é esculpido e trabalhado o mármore de outras partes do mundo, de forma comercial. E a gente tem um exemplo da estátua de Davi de Michelangelo. Agora sim, a gente tem tempo para reexplicar as questões, né? Mas vamos passar para a explicação da página 133, já que esse assunto está fresco na nossa cabeça, né? Das rochas. Leia o texto abaixo, página 133, né? No encerramento. Primeira questão. Todo mundo está localizado, né? Sim, pode continuar. Vamos lá. Se a história geológica da Terra fosse condensada nas 24 horas de um dia, o homem moderno só surgiria quando faltassem 3 segundos para meia-noite. Isso aqui é mais ou menos um exemplo do calendário cósmico que eu mostrei para vocês, né? Não sei se vocês lembram. À primeira vista, seria um obscuro coadjuvante numa movimentada trama de mais de 4,5 bilhões de anos. Mas esse modesto personagem, o homem, revolucionou o seu roteiro, né, o roteiro da Terra. Sobreviveu a glaciações, né, períodos glaciais, espalhou-se da África para outros continentes, tomou conta do mundo e interferiu em praticamente todos os ecossistemas. Sua influência hoje é tamanha que já se discute se o Homo sapiens merece uma época geológica só para si, o Antropoceno, a idade recente do homem. Agora responda as perguntas. Se o homem foi o último elemento da evolução, por que ele é considerado o mais importante? De acordo com a afirmação acima, né? A gente, claro que, inegavelmente, somos o último elemento da evolução do planeta, né? Da evolução do universo, falando de planeta Terra. Por que que somos considerados o elemento mais importante? Por conta da nossa capacidade racional? Talvez essa seja uma boa sugestão de resposta. Mas não só essas 4, 5 palavras, certo? Para casa, com certeza, para casa.
B. Você acha que se deve criar o antropoceno? Sim ou não? E justifique, né? Lembrando que você deve considerar as interferências humanas, né, que a gente vem causando, né, que vem causando modificações importantes no planeta. Observe a imagem abaixo. Ela apresenta uma fotografia de uma rocha magmática. Analisando a foto da rocha, ela é do tipo intrusiva ou extrusiva. Vamos lembrar que uma apresenta cristais visíveis a olho nu. E a gente está vendo, né, aqui os cristais. Certo? Quem apresenta cristais visíveis era a intrusiva ou a extrusiva? Você vai me dizer e vai dar essa justificativa, porque é possível ver os cristais a olho nu. Certo? Terceira questão. Como vimos, a Terra é formada por três camadas: a litosfera, o manto terrestre e o núcleo. Relacione a segunda coluna com a primeira. Vamos ver. Litosfera. Litosfera é o centro da Terra, composto principalmente de ferro e níquel, onde sua temperatura é acima de 6.000 graus. Litosfera é também chamada de crosta terrestre, é a camada externa formada por rochas e minerais. Ou litosfera é a camada intermediária, situada entre a crosta e o núcleo. E o manto terrestre, o que é? É o centro da Terra, que é composto principalmente de ferro e níquel. O manto terrestre é também chamado de crosta terrestre, que é a camada externa formada por rochas e minerais. Ou o manto terrestre é a camada intermediária, situada entre a crosta e o núcleo, né? E o núcleo, o que é? É o centro da Terra, que é composto principalmente de ferro e níquel, com a temperatura acima de 6.000 graus. Ou esse núcleo também é chamado de crosta terrestre, que é a camada externa da Terra. Ou esse núcleo é a camada intermediária. É só para botar do lado ali quem é quem com o número, né? E você vai marcar a sequência correta aqui embaixo. Se é 1, 2, 3, aliás, se é 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, ou 3, 2, 1. Quarta questão. Leia a reportagem. Leia a reportagem a seguir e depois responda ao que se pede. Pesquisadores alemães anunciaram o mais completo achado fóssil de dinossauro, aliás, o mais completo fóssil de dinossauro já achado na Europa. Um pequeno animal, um filhote de não mais de um ano, viveu há 135 milhões de anos atrás, aliás, e está 98% completo. Um feito incrível quando se trata de fósseis de tetrápodes, os dinossauros carnívoros que englobam espécies como o T-Rex, o Tiranossauro Rex. Vestígios de tetrápodes normalmente são raros e fragmentados. Os tiranossauros, mais bem preservados, por exemplo, possuem apenas 80% do corpo. O fato de esse exemplar possuir 98% de seu corpo é, portanto, um grande feito, especialmente por se tratar de um filhote. Os estudos desses jovens carnívoros podem fornecer não apenas dados sobre a biologia do grupo, mas também entender os mecanismos evolutivos dessas espécies. O fóssil citado, na reportagem, foi encontrado em que tipo de rocha? Rocha sedimentar, rocha vulcânica, rocha metamórfica. E como você chegou a essa conclusão? Em que era geológica esse animal possivelmente viveu? Na era em que os dinossauros, né, habitavam a Terra, claro. Qual era essa era? Professor, quem soube responder a atividade anterior, quer dizer, quem soube responder às atividades da 129, 128, vai saber responder essa questão. Principalmente a B. A B está muito facinho. É só você dizer alguma coisa zoica. Coisa zoica.
Não é alguma coisa zóica, bota assim. Alguma coisa que eu não sei o que é, zóica. Certo? Correto. Gente, bota assim, alguma coisa zóica. Não, de jeito nenhum. Quinta questão. Para facilitar a nossa compreensão da passagem do tempo da Terra, os cientistas criaram as eras geológicas. Agora é a sua vez de criar a sua própria linha do tempo. Aproveite os espaços do gráfico abaixo para apontar alguns acontecimentos marcantes da sua vida até hoje. Você pode, além de escrever, utilizar fotografias ou desenhar. Não se esqueça de dizer que fato ocorreu e bom trabalho. Né? Aqui na A5, você vai dizer qual é o período da vida que você está falando. Você vai dizer o que aconteceu lá nesse período. E você também vai ter a liberdade de utilizar uma ilustração ou coisa do gênero, como desenho, né? Fotografia. Complete corretamente. Temos aqui litosfera e temos outras estruturas, né? A primeira, a litosfera, está situada entre a crosta e o núcleo. A segunda é a camada da Terra com temperaturas mais elevadas. Opa, já... Isso aqui está facinho. 3, né? É a camada superior da litosfera. A gente também, essa daqui também está facinho. Camada superior da litosfera, certo. Depois temos período em que marca o início do tempo histórico, lá na 4, né? Ou seja, o período de surgimento dos seres humanos, de baixo para cima. Essa daqui também está muito simples. Alguma dúvida sobre essa atividade, pessoal? Não, Não? Tá tudo claro? claro. Sobre a próxima, aliás, sobre a atividade anterior, né, que ficou com a atividade... Ah, não, isso foi em história. Oxi. Confundi geografia com história. Mas a história também está fácil. A história também está fácil. É só ler e interpretar. De ontem, Bom, nenhuma dúvida, pessoal? Nem para quem chegou agora, para quem chegou há pouco tempo. Não. Sem Professor, dúvida. corrige aquelas de ontem. Professor, Oi. na 5, você só desenha ou cola uma imagem, diz o acontecimento e o ano em que foi? Pode ser, você pode dizer o ano que aconteceu. Certo? Sim, professor. E aquelas lá que o professor passou de ontem de geografia, corrige agora. Aqui tem tempo. Deixa eu só eu colocar aqui o documento aqui. Professor, uma coisa que até hoje eu não entendo é porque se a gente for traduzir geografia, nós aprendemos que geografia é estudo da Terra. Mas se nós formos pensar e prestar atenção, veremos que geografia é tipo escrita da Terra. Grafia geralmente é relacionada à escrita. E sim, geologia é estudo da Terra. Você percebeu? Uhum. Faz sentido, faz sentido. Professor, assim, mal pensativo. O que, Maiane? Professor, assim, na hora que o time terminou assim, o professor achei que você arrancou assim a cabeça pensando. É mesmo. Excelente. Agora é aula de quem? Professor? Calma. Professor, já saiu. Não, tá bugado. Nossa. Olha, esse silêncio. Pessoal, ou vocês estão me ouvindo? Tamo. Oi, Brasil, tá mais bugado que não sei o que eu estou. Meu, tá doido. Vamos lá, vou começar a corrigir. Espero que dê tempo. Espero que o computador colabore.
Dá tempo, sim. Como? Dá tempo, sim. A gente não pode. Não, sei lá. Professor, dá tempo. Vamos lá, primeira questão. E o professor vai botar onde? Tem dia que o professor vai botar a resposta, vai apresentar o slide, como é? Vamos lá. Eu estou tentando apresentar, mas o documento aqui não está abrindo, mas vamos lá. A primeira questão era a seguinte: o ciclo das rochas demonstra. Cadê o documento? O ciclo das rochas demonstra a natureza dinâmica da litosfera terrestre. Bom, dois pontos, né? Os processos responsáveis pela formação das rochas metamórficas, sedimentares e ígneas são, respectivamente, Opção E, metamorfose, sedimentação e litificação. Errei. Opção A. Eu errei. Botei, não sei. Não foi nem qual opção foi que eu botei. Professor, não tenho certeza que essa foi a pergunta. Não é de outra pergunta. a primeira é essa daí. Então a A resposta letra, vamos lá, a resposta, né, é que os processos responsávees pela formação das rochas metamórficas, que é o metamorfismo, né, sedimentares, é a diagênese, né, ou a compactação dos sedimentos em camadas e das rochas ígneas, a cristalização do magma. Então a gente tem a letra D, tá certo? eu não me lembro, mas eu acho que eu acertei, não lembro. Mas nem foi que eu marquei. Professor, o que tem na letra D? O que é que tem nela? A letra D é o seguinte: é metamorfismo, diagênese Sim. e... Sedimentar, né? Não, metamorfismo, diagênese e cristalização, tá? Professor, errei. Marquei eu. Errei A tudo. segunda questão tem um texto enorme, mas a gente pode pular o texto. O processo de metamorfismo acima descrito, responsável pela formação das rochas metamórficas, ocorre a partir de dois principais fatores condicionantes, que são temperatura e pressão do ambiente. Temperatura e a pressão. Letra A. Vou poupar um negócio, professor. Letra 3 é a mesma. A questão 3 é a mesma coisa. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Isso aí a gente era para copiar no caderno ou não? Não é para copiar no caderno, não. Pois é, tá, mas porque eu estava copiando e eu me enganei aqui. É que eu ia colocar outra questão e eu acabei colocando a mesma questão, só que sem o texto, né? Tem o texto acima. E a cristalização, né? A cristalização é o processo de solidificação do magma. Vou colocar um no chat, professor. Você está colocando no chat? Não. A1 é D. A2. A2 foi A, não foi? E A3 também foi A. Isso. A4. A cristalização é o processo de solidificação do magma, que se transforma em rochas metamórficas. Ígneas. Opção B. Ígneas, rochas ígneas. Eu não sei se eu acertei. É a B. B. Professor, o que está escrito na 1 é metamorfismo. O que está escrito na 1 é metamorfismo, cristalização e a outra é qual? Metamorfismo, diagênese e cristalização. Certo. Isso que eu estou corrigindo, pessoal? Sim. Oi? Depois da página. Isso aqui que eu estou corrigindo é um documento que eu coloquei no Google Sala de Aula, certo? Depois da aula, produção. Isso está no Google Sala de Aula, não é no livro. Isso é álgebra agora, né, professor? Agora eu não sei. Agora eu vou encerrar a minha aula. Tchau. Vou me despedir de vocês. A gente volta na quarta aula, né? Até mais.